Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta série maravilhosa, abençoadíssima, em que estamos fazendo a leitura do Evangelho segundo São Mateus, um capítulo apenas por dia, durante 28 dias, para lermos todo o Evangelho segundo São Mateus. Este já é o quarto vídeo, hoje refletiremos sobre o capítulo 4. Se você ainda não assistiu aos 3 vídeos, primeiro assista. Aqui no texto do vídeo está o link com a playlist completa, com todos os vídeos. Também no final deste vídeo eu vou deixar aqui em cima o ícone com a playlist para você assistir desde o início, fazer essa caminhada conosco e assim receber muitas graças, muitas bênçãos, como tem sido até aqui, e eu tenho certeza que será até o final. E uma característica maravilhosa a respeito da palavra de Deus, que é uma palavra viva, que quanto mais nós temos intimidade com ela, mais fácil vai ficando gradativamente o seu entendimento. Nós vamos desenvolvendo a nossa sintonia com a palavra de Deus. Então, eu tenho certeza absoluta, no primeiro vídeo, foi de certa forma um pouco difícil de você compreender o que estava sendo dito, mas à medida que nós vamos caminhando e vamos, como eu disse, desenvolvendo essa intimidade com a palavra de Deus, vai ficando mais fácil, vai ficando mais natural, vai ficando até mesmo mais agradável. Então, persevere, meu irmão, persevere, minha irmã. Não faça, sabe, eu vou fazer o que der, um dia aqui, outro ali. Seja fiel. Seja fiel, eu tenho certeza absoluta. Deus que nos mandou esta graça nesse momento, neste início de 2026, para fazermos juntos essa caminhada da leitura do Evangelho segundo São Mateus. Deus nos dará uma vida nova. Deus nos dará uma nova percepção, até mesmo das coisas que nos acontecem através dessa leitura maravilhosa que estamos fazendo. Então, como eu disse, hoje o capítulo 4, pega aí na sua casa, capítulo 4 do Evangelho segundo São Mateus, a partir do versículo 1, que diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para que não machuques os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou mais uma vez a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrando-se diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios, este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte, conforme Isaías 9, versículo 1. Desde então, Jesus começou a pregar: Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu,
consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca do seu pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, deste evangelho, deste capítulo, assim como de toda a palavra de Deus, que eu já disse para você que é viva, nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas refletindo e recebendo de Deus essa graça maravilhosa, saborosa da revelação dos seus mistérios. Inclusive, eu digo para você com toda certeza, fazendo agora essa leitura, você tem um entendimento. Ouvindo agora este vídeo, você tem um entendimento. Se amanhã você ler de novo, assistir de novo este mesmo vídeo, o seu entendimento já será diferente, já será ampliado. Então, como eu falei ainda há pouco, seja fiel, se dedique, se esforce. Quanto mais você buscar a Deus, mais revelação desse mistério de amor você receberá. Mas aqui, de uma forma resumida, o que me chama a atenção neste evangelho hoje, porque esta palavra que é viva, ela é viva para nós hoje. Ela é enviada para você, meu irmão, hoje. Não lá no passado, isso aqui não estamos lendo algo morto que ficou lá. Não é livro de história. É para nós hoje, nesse tempo específico que Deus escolheu para nós. Tenha certeza disso. Deus, de tanto tempo que Ele poderia escolher para nós fazermos essa caminhada, escolheu agora, e é agora que nós precisamos escutar o que está sendo proclamado e ter esse entendimento. Pode ter certeza disso, é para a sua vida hoje. E eu faço questão de reforçar isso antes de passar para a reflexão, porque como eu já falei lá no nosso vídeo 1, se você ainda não assistiu, assista, do capítulo 1 do Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho segundo São Mateus, assim como todos os livros da Bíblia, foi escrito para um destinatário específico. O Evangelho segundo São Mateus foi escrito para quem? Para os judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então aqui, na tentação do deserto, que você já conhecia com certeza, São Mateus, ele não estava lá escutando, não é? Ao pé do ouvido, as tentações de Satanás sobre Jesus, nada disso. Mas ele coloca aqui as tentações na boca de Satanás como se fossem as tentações dos próprios judeus que eles tinham no coração. Essas propostas que Satanás faz a Jesus é, de certa forma, a proposta que o povo judeu esperava em relação ao Messias. Porque eles pensavam no Messias totalmente diferente do que de fato Jesus é. Eles esperavam um Messias político para este mundo, um salvador das coisas do agora. Eles esperavam que Jesus, o Filho de Deus, se encarnasse para libertar o povo hebreu da opressão dos romanos. Os romanos escravizaram os judeus, tinham este governo de domínio sobre eles, de opressão, e os judeus envergonhados, e os judeus, subjugados, esperavam a libertação. Sim, o Messias virá, mas virá para libertar do agora, dessa coisa tão pequena. Por isso que, olha só que interessante, Satanás é colocado aqui com essas propostas de um Deus que resolve mágica por mágica, as coisas imediatamente, como os judeus traziam no coração. Se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, a providência divina que age com essa forma mágica, sem qualquer esforço da minha parte, não preciso trabalhar, as pedras são transformadas em pão, Deus cuida de tudo, eu cruzo os braços e as coisas caem do céu. E aí Jesus vai dizer, nada disso. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 4.
Não é assim, o meu reino não é desse mundo. A mesma coisa, a tentação da providência divina no cuidado. Se és o filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, Deus vai cuidar, vai enviar os seus anjos, nenhum mal vai te acontecer, os seus pés não vão tropeçar em uma única pedra. Também a tentação da glória deste mundo. Satanás mostrou para Jesus todos os reinos, toda a glória deste mundo. Eu te darei tudo isso, se prostrando-te diante de mim e adorares. Para trás, Satanás, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, olha só aqui como São Mateus sabiamente coloca essa questão divisória, decisiva. Não é esse tipo de Cristo que Jesus representa, que Jesus é. Jesus não é o rei desse mundo. Jesus não é o Messias político que vem nos libertar dessa questão tão irrisória, mas já muito maior do pecado. Vem nos levar para a vida definitiva. Então não pense nessa questão imediatista de um Jesus supermercado. Infelizmente, preste atenção e você vai muitas vezes, acredito eu, se identificar com isso que eu estou dizendo. Muitas pessoas, às vezes até de forma inconsciente, querem ter com Deus um relacionamento de interesse. Eu sirvo a Deus não por aquilo que Ele é, não porque eu o amo, mas sirvo a Deus em vista daquilo que Ele pode fazer por mim. E quando Deus não faz, eu me revolto. Quando Deus não faz, eu praguejo. Ah, mas por quê? Eu rezo tanto, eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa tão boa, e a minha vida acontece isso, meu filho está doente, minha mãe está com problema, meu pai está desempregado, a minha vida financeira está difícil, meu casamento não vai para frente, mas por quê? Onde está Deus? Você já ouviu alguém falar dessa forma, sim ou não? Você já pensou dessa forma, sim ou não? Não é para este mundo que nós servimos a Jesus Cristo. Inclusive, São Paulo mesmo fala, se é somente para esse mundo que nós servimos a Cristo, somos de todas as pessoas as mais dignas de lástima. Nós servimos a Jesus, Deus cuida de nós também nesta vida. Deus cuida sim de nós também nesta vida, a providência divina age sim todos os dias na nossa vida. O simples fato de eu ter acordado hoje, de você ter acordado hoje com vida, já é sinal da providência divina. Mas a nossa vida é no céu. É para lá que Deus quer nos levar. E aí, olha só que ponto importantíssimo. Para você hoje guardar na sua vida e aplicar nas coisas que acontecem com você. Porque vamos lá, hoje, racionalmente e pelo conhecimento que nós temos, graças a Deus, nós facilmente poderíamos dizer como esses judeus são tolos, como esses judeus são pequenos, como esses judeus são ignorantes. Porque onde já se viu, Cristo, o Filho de Deus, se encarnou, se fez homem como nós, para nos salvar do pecado, para nos livrar do inferno. E ele se preocupando com uma coisa tão pequenininha como o Império Romano que os oprimia naquele momento. Não é para isso, olha só, judeus tolos. O que Jesus veio fazer não era o que eles esperavam, mas era algo muito maior, porque aí eu te pergunto hoje, você com o conhecimento que você tem, qual é melhor, meu irmão? Qual é melhor, minha irmã? Cristo nos salvar do inferno, Cristo pagar todo o nosso pecado, ou livrar do Império Romano? Qual que é melhor? Qual que é o feito maior? É claro que é nos dar a salvação eterna. É claro que é salvar a nossa alma da condenação do inferno. Claro que é nos redimir com Deus, que é pagar o pecado. Isso é muito maior. O Império Romano é nada. E você, mesmo tendo esse conhecimento, às vezes fica se preocupando com essas coisinhas pequenas e não percebe o tamanho da obra que Deus está realizando na sua vida.
Ai, meu trabalho, como estou dizendo, minha vida financeira não vai para frente, eu trabalho tanto, não sei o que acontece. Ai, a minha saúde, eu mesmo, Flávio, estou aqui agora falando com você, com uma dor no ciático que você não imagina. Ah, porque o meu filho tá fazendo, dando muito trabalho, também posso dar o meu exemplo pessoal. Falei com a minha esposa ainda há pouco, né? Ontem eu fui dormir, a aprovação estava aí. Hoje eu acordei de madrugada, antes do sol, a aprovação já estava lá. Falei com ela brincando, né? Que hora que essa aprovação tá dormindo, que hora que essa aprovação tá acordando? Ela vai dormir depois de nós e acorda antes, né? Porque os meus filhos estão dando trabalho de uma forma assim, indescritível. Mas, gente, isso são coisas pequenas. Olha o que Deus está fazendo na sua vida por trás disso. Para além disso, Deus está querendo fazer coisas tão maiores e você se preocupando com o Império Romano. Deus está querendo te salvar. Deus está querendo me salvar. E eu preocupando com criança fazendo birra. E eu preocupando com dor no ciático. Deus está querendo me salvar. E tudo isso é parte do processo. Tudo isso é parte do processo. E aí vem o ensinamento de Jesus que eu também preciso que você guarde no seu coração hoje. Nós, às vezes, queremos muito, né? O que é que eu faço? Eu tenho que resolver. Eu, Flávio, particularmente, sou muito do fazer. Tem um problema aí? Vamos lá. Você está com uma situação? Eu vou resolver agora. Vamos. O que eu tenho que fazer? E muitas vezes, quando a gente faz e pelo nosso esforço, a gente não consegue que as coisas tenham aquele resultado que nós esperamos, que nós formulamos, a gente se frustra, a gente se chateia. Mas o que a palavra hoje, para mim, para você, hoje, nos ensina é isso. Muito mais, às vezes, do que fazer, Deus nos coloca. Isso está muito claro para mim desde ontem, quando eu li e comecei a meditar sobre esse capítulo 4, antes de gravar este vídeo para nós. Deus coloca para nós muito claramente, hoje, muito mais do que agir, nós devemos resistir e não desistir. Guarda essa frase que até rimou. Muito mais hoje, Deus espera de nós. Muito mais do que agir, nós temos que resistir e não desistir. Porque foi isso que Jesus disse. Jesus não fez aqui nenhum exorcismo. Para trás e vai, joga a rabeta e pega de pancada o diabo. Não. O diabo apresentou suas propostas. Transforma esse pão em pedra, essa pedra em pão? Não. Esse auxílio de Deus te lança-te daqui abaixo? Não. Me adore que eu vou te dar todos os reis da terra? Não. Então, o que Deus está nos mandando, nos orientando, nos alertando, nos instruindo neste dia é resista. O seu papel hoje é simplesmente, claro, entre aspas, porque também é difícil, mas o seu papel hoje é dizer não a Satanás. Muito mais do que fazer é resistir e não desistir. Não desista. Ai, nossa, as coisas que estão dando certo. Meu Deus do céu, vou desesperar, vou jogar a toalha, porque nada vai para frente. Calma. É Deus que fará. Resista, apenas diga não. Apenas diga não. Isso também é bíblico. Carta de São Tiago, capítulo 4. Também capítulo 4 de São Tiago, versículo 7. Deus nos fala, resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Resistir ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. É isso que Deus tem para dizer para nós. E isso precisa ser feito hoje. Isso precisa ser feito hoje. Essa submissão a Deus, essa entrega a Deus, essa confiança em Deus precisa ser colocada em prática hoje. E aí vem a segunda parte desse capítulo 4 que eu li com vocês. Quando Jesus, nosso Senhor,
caminhando ao longo do mar da Galileia, como nos diz lá a partir do versículo 18, viu São Pedro e Santo André, seu irmão, chamou-os, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, versículo 19. Na mesma hora, versículo 20, está aqui, não são palavras minhas. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. E a mesma coisa com os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Meu irmão, minha irmã, se coloque no lugar desses pescadores. Hoje nós sabemos quem é Jesus. Na época, não. Olha só a confiança ainda maior do que eles tiveram no Senhor. Estavam lá trabalhando com a sua vida, com os seus planos, com os seus negócios, até mesmo com o seu pai. Jesus parou, os chamou, imediatamente, na mesma hora, deixaram tudo e seguiram Jesus. E aí eu te pergunto, seguiram para melhor ou seguiram para pior? As vidas deles melhorou ou piorou? Eles tiveram e têm uma prosperidade verdadeira, não essa prosperidade falsa, enganosa, desse mundo que passa, ou eles juntaram de fato tesouros na glória do céu? Foi positivo ou negativo eles terem abandonado? Se eles pudessem voltar atrás, você acha que eles teriam feito diferente? Não, que pena que eu abandonei as redes. Eu queria ser pescador de peixes, não queria ser apóstolo de Cristo. Você acha que eles pensaram isso em algum momento? Claro que não. Óbvio que não. Então, o que o Senhor também coloca para nós hoje, aquilo que Ele te pedir, aquilo que Ele disser para você, seja atento, escute. Aquilo que Deus te colocar, que você precisa deixar, ou que você precisa fazer, é para ser feito, é para ser deixado agora. E eu, Flávio, posso dar o meu testemunho pessoal. Eu, de tantas coisas que poderia falar para você, eu já fumei cigarro, fumei durante 10 anos. Num domingo eu ainda morava sozinho, não era casado. Num domingo à tarde eu estava na minha casa, sozinho, mexendo no computador, com um cinzeiro do lado, fumando meu cigarrinho. Olhei para aquilo, Deus me deu o toque. Não quero que você fume mais. Então, a partir de hoje, eu nunca mais fumo. Num domingo à tarde, mexendo no computador. Olha só, outra coisa importantíssima para você gravar. Deus age na nossa vida nas coisas corriqueiras, no dia a dia, nas coisas simples do dia a dia. Nesse domingo que eu parei de fumar, que foi o último dia, a terra não tremeu, eu não tive uma experiência mística, eu não vi Deus, eu não me senti arrepiado na coluna, aquele calafrio, eu não chorei, não babei, não estremeci. É nas coisas simples do dia a dia. Eu estava mexendo no computador, passando tempo, final de tarde, domingo. Não vou fumar mais. Nunca mais eu voltei a fumar, ponto final, porque Deus pediu, porque Deus mandou. A mesma coisa em relação ao álcool. Eu já consumi bebida alcoólica por um longo período da minha vida. Tomava ali minha cervejinha, minha cachaçinha, tranquilamente, um uísquezinho. O que tem? Um dia, no meu terceiro dia de férias, eu ainda era bancário. Meu terceiro dia de férias, eu fui à Canção Nova numa quarta-feira. Poucas pessoas estavam lá, uma quarta-feira comum. Fui lá à Santa Missa. A família, a minha família, e hoje eu também moro de certa forma próximo à Canção Nova. Minha esposa não conhecia. Vamos lá para a missa. Deus colocou para mim, não quero que você beba mais. E a partir daquela noite, não é amanhã, eu estava de férias, terceiro dia de férias. Ah, deixa eu curtir um pouquinho mais as férias, depois eu paro de beber. Ah, deixa só essa semana, amanhã. É agora. Nunca mais coloquei uma gota de nada, de vinho, de cerveja, de nada que seja alcoólico na minha boca. Já vai fazer 8 anos que eu não bebo nada. Quando eu me tornei 100% missionário, eu estava desempregado,
com uma mão na frente e outra atrás, não tinha qualquer tipo de fundo de reserva, morava como mora até hoje de aluguel, então também não tem esse tipo de segurança. A minha esposa não trabalhava, como não trabalha de forma remunerada aí no comércio, na fábrica, etc. Já tinha minha filha com 2 anos, minha esposa grávida de 8 meses da nossa segunda filha. Deus colocou para mim: agora eu preciso que você seja missionário. Amém, Senhor. Cheguei em casa, falei com minha esposa: a partir de hoje nós vamos fazer ainda mais a vontade de Deus. Vamos viver na providência, vamos nos dedicar 100% ao evangelho a partir de hoje. Sim, Flávio, glória a Deus pela esposa que eu tenho, que disse o seu sim também. Não é para esperar o melhor momento, não vamos fazer um fundo de reserva, não vamos esperar nossa filha nascer e depois crescer um pouco para nos dar esse sossego. É agora! É agora! E Deus talvez hoje esteja colocando para a sua vida fazer algo hoje. E você está protelando, e você deixando para depois, arrumando justificativas. Não faça isso. Não faça isso. Se você quer ser feliz, se você quer ir para o céu, não faça isso. Os apóstolos não se arrependeram. Eu não me arrependo. Eu sou muito feliz. Glória a Deus. É fácil? Não é. Exige renúncia? Sim. Exige sacrifício? Com certeza. Dá trabalho? Muito. Mas eu sou feliz. Se você quer ser feliz, se você quer ser vitorioso, vitoriosa, primeiro resista às tentações de Satanás. Diga não. Resistir ao demônio e já ele vai fugir para longe de você, como está também em Tiago capítulo 4, versículo 7. Isso que você está vivendo vai passar. Resista. E segundo, Deus te chama a algo. Deus coloca para você fazer algo ou deixar de fazer algo é hoje. Assim como os apóstolos, assim como esse testemunho que eu acabei de te dar. Deixaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, mais esse vídeo 4, que eu preciso de você agora para compartilhar. Olha só quanta coisa Deus tem nos revelado. Nesses 4 vídeos apenas, quantas coisas Deus já tem transformado no nosso coração. E eu preciso que você faça essa graça de Deus chegar a outras pessoas. Como? Compartilhando. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe nas suas redes sociais. Chame as pessoas. Ô fulano, chama seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Fulano, vamos ler a Bíblia junto? Está no capítulo 4 ainda, dá tempo. Vamos começar juntos? Vamos fazer essa sequência? Deus tem falado grandes coisas para nós. Chame as pessoas para que nós possamos reunir os nossos irmãos e assim caminharmos juntos nessa graça maravilhosa que Deus tem nos dado. Então deixe o seu like, seu joinha, compartilhe este vídeo. Se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, eu vou deixar aqui em cima o link com a playlist. Vai aparecer um ícone para você aqui com a playlist, com todos os vídeos para você assistir desde o início. Também no texto do vídeo está o link para você acessar essa playlist. Acesse, assista e me conte aqui nos comentários, por favor, deste vídeo de hoje, o que mais te chamou a atenção. Esse processo, meu irmão, minha irmã, de você escrever aqui o que mais te chamou a atenção, é muito importante para mim, mas é muito importante para você também, para gravar no seu coração. Porque às vezes nós ouvimos muitas coisas, gostamos, entendemos, mas esquecemos. Quando você escreve, quando você pensa, quando você digita, você grava. Então escreva aqui, aproveite, vamos fazer este exercício. Escreva aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Vou ficar esperando aqui o seu comentário e esperando também você para o nosso próximo vídeo em nome de Jesus. Muito obrigado, beijão, até a próxima. Fique com Deus.